Olá, queridos estudantes e queridas estudantes, queridos prestadores de serviço, queridas técnicas e queridos técnicos, queridas professoras e queridos professores. Para muita gente, inclusive da gestão atual da UESP, assim como de seus apoiadores e apoiados, a UESP é como se resumisse aos seus prédios físicos e às notícias que delas saem na mídia e ou em suas redes sociais. Portanto, falta a essa gente algo que vamos trazer para a nossa gestão, um compromisso com as pessoas que fazem a UESP, sejam discentes, prestadores de serviço, técnicos, sejam professores. Falta a essa gente um compromisso com o bem-estar e com a valorização da comunidade acadêmica. Assim, para nós da Chapa 2, o ESP a favor da gente, além de cuidar de sua estrutura física, também vamos cuidar das pessoas que fazem a UESP. Dessa forma, hoje, 28 de outubro, é um dia muito especial, pois é o Dia do Servidor Público. Por isso, hoje em nosso episódio, queremos dedicar uma atenção especial aos servidores que fazem a UESP. Então, vamos começar com duas reflexões. Você se sente valorizado pela UESP? Você percebe que a UESP se preocupa com o seu bem-estar? Nós, da Chapa 2, o UESP é a favor da gente, acreditamos que a resposta para as duas perguntas acima é não. E também por isso estamos propondo a nossa candidatura, porque acreditamos que a UESP deve preocupar-se, em primeiro lugar, com sua gente e valorizar a sua comunidade. Professora Lucineide, a senhora é professora da UESP desde 2006. Como têm sido esses 20 anos dedicados à UESP? Queridas técnicas, técnicos, professoras, professores, todas as pessoas que empenham um pouco da sua vida através do seu trabalho para servir à UESP, incluindo aquelas que não têm contratos seguros, que atuam através das terceirizações dos serviços prestados. Eh, eu deixo aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento pelo convívio, né, e por tudo que tem proporcionado à nossa universidade. Eu também faço parte dessa comunidade como servidora da UESC, como você bem disse, há cerca de 20 anos. E nesse processo tenho aprendido muito, tenho vivido muitas alegrias ao lado das minhas e dos meus colegas, ao lado dos estudantes que nos ensinam tanto e que também nos dão tanta alegria e satisfação quando os vemos e as vemos se destacando no mundo do trabalho, construindo as suas vidas com o suporte da formação que nós tivemos a oportunidade de colaborar. Mas também nessa trajetória, temos tido muitas dificuldades. E nesse momento que discutimos as eleições da UESP, eu destaco as dificuldades relacionadas ao modo de produzir gestão na universidade. Um modo que, a meu ver, se contrapõe a essa lógica de um serviço que quer dizer girar a instituição para os interesses da sua comunidade. Para mim é estarrecedor ver um modo de administrar a universidade que especialmente se instala nos últimos anos, em que antes de servir a comunidade vem o serviço aos governos, aos palácios, às vontades de produzir uma propaganda que muitas vezes não condiz com a realidade concreta que nós vivenciamos no dia a dia. Então, é assim que é a nossa vida na universidade, mas nós entendemos que é possível construir uma outra realidade para a Universidade Estadual do Piauí e também para a nossa condição de servidoras e servidores desta instituição. Professor Gisvaldo, o senhor é professor da UESP desde 2018, portanto, há menos tempo que a professora Lucineide. Mas qual a percepção que o senhor construiu ao longo desse período? Eu vivencio a Universidade Estadual do Piauí desde que era estudante. Fiz minha graduação em História no campus Clóvis Moura, depois retornei como professor substituto e, a partir de 2018, me tornei professor efetivo. Ao longo desse período, tenho participado de todas as lutas pela melhoria das condições de ensino, das condições de trabalho e da infraestrutura de nossa universidade.
Como pesquisador e extensionista, tenho realizado inúmeros diálogos interinstitucionais e colaborado com a luta de diversos movimentos sociais, sobretudo com a luta das populações indígenas e quilombolas da região sul do Piauí. Mas digo que ser professor na Universidade Estadual do Piauí é uma luta diária, é um grande desafio, porque nós não dispomos de condições dignas de trabalho, não dispomos de salas de aula para dialogar com nossos alunos e alunas sobre projetos de pesquisa e extensão, não dispomos de salas específicas para coordenações, não dispomos de auditório para realizar nossos eventos, não dispomos de transporte para realizar nossas aulas de campo. Portanto, é sempre um grande desafio o fazer docente na Universidade Estadual do Piauí. Mas eu sempre fui e sigo como um professor da luta, um professor que acredita no poder da luta organizada, portanto, sigo com muita esperança lutando para que possamos construir uma UESP a favor da gente. Professora Lucineide, quem conhece a UESP de fato sabe que temos graves problemas para que os técnicos possam realizar o seu trabalho de forma efetiva e digna. Nesse sentido, a senhora já relatou que tem ouvido depoimentos de técnicas e técnicos quanto à falta de estrutura de trabalho e invisibilidade, de técnicas e técnicos que dizem que só conseguem a implantação de suas progressões e auxílios por via judicial. O que a senhora tem a dizer a essa técnica e a esse técnico? Primeiramente, minha solidariedade. Eu lamento muito e chego a ficar envergonhada, né, de ouvir um depoimento que fala um depoimento de um servidor que fala sobre invisibilidade, que fala sobre condições precárias para realizar o seu trabalho. Infelizmente, essa realidade nós conhecemos na universidade, né, mas é necessário que, além da constatação, a gente possa ir adiante para garantir o que temos dito recorrentemente, que valorizar a universidade é valorizar as pessoas. E valorizar as pessoas do ponto de vista profissional é apostar na formação, formação inicial, a formação continuada, inclusive para lidar com as constantes transformações que nós temos no mundo do trabalho, é apostar numa ambiência de trabalho sadio, de relações respeitosas, apostar em salário digno, porque não tem valorização de trabalho sem valorização salarial, apostar igualmente em um plano de carreira em que possamos, ao ingressar, também visualizar o momento de chegada na nossa aposentadoria e que essa chegada seja uma chegada com o máximo de dignidade possível. A gente tem acompanhado a lida dos técnicos, do sindicato dos técnicos, para afirmar um plano de carreira que expresse, de fato, a carreira que representam os técnicos em uma universidade. Vale dizer que nós estamos prestando um serviço de alta relevância, que precisa ser reconhecido na sua especificidade, reiterando. Então, conte com o nosso, compromisso, né, nós não fazemos promessas, o que fazemos é compromisso para estar ao lado do servidor, da servidora, né, do docente, da docente, de todas as pessoas que emprestam a sua vida através do trabalho à nossa universidade. Professor Gisvaldo, durante a última greve, tivemos algumas situações que podem também ser chamadas de estarrecedoras, como foi o fato de professores que estavam em uma greve legal terem tido seus salários cortados por 2 meses seguidos. Mais recentemente, e temos exemplo que são deste ano, julho a agosto, por exemplo, muitos professores foram impedidos de terem a sua progressão porque estavam afastados para pós-graduação. E como justificativa, foi alegado que, estando afastado para a pós-graduação, o servidor ou a servidora não está em efetivo exercício. Só que poucos meses depois, agora em outubro, o edital para eleição para reitor da UESP, no item 6.2.1, a linha F, diz que o servidor afastado para pós-graduação
é considerado em efetivo exercício. Como o senhor vê tudo isso? Eu vejo tudo isso com muita tristeza e profunda indignação, porque no meu modo de ver a universidade, o servidor e a servidora devem ser profundamente valorizados do ponto de vista salarial. No caso específico da greve docente, não sei se você sabe, mas nós estamos com uma defasagem salarial de mais de 70% nos últimos 10 anos. E o que isso significa? Significa que os nossos salários foram corroídos pela inflação e que perdemos o nosso poder de compra. Portanto, durante a greve, nós estávamos lutando por direitos que não foram cumpridos dentro de um movimento politicamente legítimo e legal. E por conta disso, sofremos um processo brutal de criminalização. Isso mostra nitidamente o descaso com que o governo do estado e a gestão atual da UESP têm tratado as professoras e os professores. É zero diálogo e muita criminalização. Mas sabe o que deixa a gente mais triste? É ver que há pessoas que foram vítimas de corte salarial defendendo e pedindo voto para aqueles que são os responsáveis pelos cortes salariais. Mas é isso mesmo, somos livres para fazer nossas escolhas. Com relação às progressões e promoções, tanto o governo do estado como a reitoria estão completamente na contramão da história, impedindo em vários momentos as progressões e até atrasando o pagamento das promoções já concedidas. Nesse sentido, gostaríamos inclusive de fazer uma denúncia. O governo do estado, desde o mês de maio, atrasou a publicação das portarias de promoção e progressões com o objetivo de beneficiar o candidato da chapa concorrente, que inclusive fez postagens nas redes sociais como se as progressões e promoções tivessem ocorrido por influência dele, quando nós sabemos que esses direitos só são assegurados com muita luta, com muita mobilização da categoria docente. E vale dizer que isso não é a primeira vez em que ocorre na nossa universidade ao longo dos últimos 15 anos. É importante divulgarmos isso. Professora Lucineide, há uma coisa que não entendo no meio da mobilização docente, que é o fato de que muitos professores atuam contra a sua própria categoria, quando, por exemplo, não aderem a uma greve. Isso enfraquece a luta, porque é só vermos aqui em Teresina, por exemplo, o que ocorre em época de paralisação e greve dos motoristas e cobradores de ônibus. Todos eles param, tudo para, e rapidamente a prefeitura e os empresários têm que mobilizar-se para resolver o problema. Então pergunto, por que tantos docentes ainda continuam apoiando os seus algozes? Minha querida, a resposta à sua pergunta é muito complexa. E eu vou lhe pedir licença para, ao invés de responder, me somar a você para continuar perguntando. E pergunto às minhas colegas, aos meus colegas docentes, técnicos e técnicas, estudantes, né? Vocês querem continuar sendo administrados por por pessoas, por um projeto, uma construção que leve a UESP nessa mesma direção? E por que que eu estou perguntando isso? Quero destacar 2 questões para justificar a minha pergunta. A primeira é que nessa greve de mais de 60 dias que fizemos em 2024, com 2 vezes tendo corte nos nossos salários, situações muito vexatórias de estar em frente à Assembleia Legislativa, levando a nossa reivindicação e sendo ali cercadas e cercados por policiais, né. E durante esse momento, especialmente durante, eh, a as dificuldades, relacionadas aos cortes de salário, nós não vimos nenhuma vez a reitoria da universidade, né, em toda a sua equipe,
incluindo, minha colega professora, que é candidata na chapa 1, vir a público para dizer: "A luta desses professores, dessas professoras, das nossas e dos nossos colegas é uma luta justa. Estão lutando por salário, estão lutando por melhores condições de trabalho, e isso dignifica a universidade. Nem precisariam defender a greve. Bastaria dizer que são professores e professoras como nós e que, como nós, sentem as dificuldades, né, de viver essa realidade em situações tão precárias, com salários defasados, não é? Sem reposição há mais de 10 anos. Eh, Poderiam, inclusive, até dizer: "Não temos como atender a reivindicação na íntegra, mas reconhecemos a importância da luta". Nada disso foi dito. Assim como o candidato da chapa adversária à nossa, naquele momento era assessor, ocupando um espaço de grande importância em uma secretaria de Estado, né, que nós entendemos que igualmente poderia ter se utilizado daquela situação tão difícil para dizer que é pertencente a essa comunidade e que estaria conosco na busca do que nós precisamos ter. Nós não vimos nada disso. E nós entendemos que isso é papel, sim, de uma administração superior que administre para a sua comunidade. É. E ainda querem que a gente acredite que a UESP não tem problemas. Mas quem conhece a UESP, você que está bem aí em seu campus, sabe que é muita coisa que é alardeada nas redes sociais da UESP, do reitor, de seus apoiadores e seus apoiados, não existe de fato. Trata-se de uma realidade paralela que eles criaram para enganar os desavisados. Mas, professora Lucineide e professor Gisvaldo, diante dessa realidade tão triste que muitas servidoras e muitos servidores estão submetidos, o que a Chapa 2, o ESP a favor da gente, propõe para mudar essa realidade? Bem, em relação a esse tema, nossa primeira proposta é a de realizar um tratamento humanizado, reconhecendo que as pessoas não são máquinas, que elas adoecem, que elas têm necessidades, que podem se renovar a depender das condições em que elas se encontram. E é quando essas necessidades são vistas, consideradas, que as pessoas podem render e fazer valer todo o seu potencial no trabalho que realizam. Nós temos 2 macroprogramas que, privilegiam, essa temática, as temáticas vinculadas a essa questão, que é o macroprograma Bem Viver a UESP, que trata sobre questões, eh, de infraestrutura, de meio ambiente saudável nas relações de trabalho, de saúde física e mental, enfim, do bem-estar das pessoas, do conjunto das pessoas que integram a universidade. O segundo macroprograma é o de valorização profissional, que, pelo conceito que nós acumulamos, nas lutas por valorização no mundo da educação, a valorização, ela implica as dimensões de formação inicial e continuada, de condições adequadas de trabalho e de salário e plano de carreira. Então, isso para nós deve se constituir como marca das prioridades na valorização. E eu vou pedir a licença a vocês para ler o que está no nosso programa, né, no tocante a bem viver a UESP, para não perder, né, o sentido que é posto nas palavras e que foi, elaborado de modo coletivo nessa perspectiva de expressar o que pensamos a respeito, que é promover a qualidade de vida no trabalho por meio de políticas de saúde mental e física,
incentivo ao esporte, promoção da inclusão, diversidades e atenção ao cuidado individual e coletivo, reforçando iniciativas já existentes na universidade e promovendo outras, em diálogo com profissionais e grupos especializados na temática. É também de criar um programa institucional de acompanhamento de saúde do servidor e da servidora, integrando projetos dos cursos e outras atividades acadêmicas com áreas intersetoriais e de assistência, desenvolvendo uma política universitária integrada. É também propor a elaboração de projetos para estruturar restaurantes universitários, espaços de convivência e bem-estar dos servidores, servidoras, estudantes no campus sede e em todos os campi, não apenas em Teresina. E nesse processo viabilizar materialmente também, outras estruturas, como estruturas de moradia adequada para que as pessoas, principalmente os estudantes, tenham condição de permanência. Já no programa de valorização profissional, nós propomos, dentre outras, incentivar a qualificação com programas institucionais em parceria com outras IES públicas, promovendo a oportunidade de formação na pós-graduação estrito sensu para docentes e técnicos administrativas, atuar junto ao governo do estado para assegurar a reposição de perdas salariais de docentes e de técnicos, bem como os devidos reajustes salariais. Então, é assim que a gente propõe, não é, a construção nesses 2 programas, e tudo isso é nessa perspectiva da construção de uma UESC a favor da gente, é o que defende a chapa 2. Sempre muito bom estar aqui com vocês, mas já estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio do nosso podcast, o ESP a favor da gente. Por isso, gostaria de que vocês deixassem uma mensagem especial a todas as pessoas que se doam ao ESP e com o seu trabalho sustentam a nossa universidade. Então é isso, por enquanto ficamos por aqui. Mais uma vez, eu e professor Gisvaldo queremos agradecer a você que constrói no dia a dia o serviço público na Universidade Estadual do Piauí, na condição de professora, professor, técnica e técnico administrativo, prestadora e prestador de serviço. Também aproveitamos para lhe convidar a seguir a nossa candidatura nas redes sociais, interagir, colocar as suas sugestões, enfim, que sigamos em diálogos e na construção de uma UESP a favor da gente. Assim como a Lucineide, quero agradecer a maneira como cada um dos servidores, cada uma das servidoras tem se dedicado a fazer da UESP a universidade que ela é. Quero manifestar minha solidariedade àquela técnica, àquele técnico, àquela professora, àquele professor, àquela prestadora de serviço, aquele prestador de serviço, que embora deseje fazer da UESP uma instituição melhor, infelizmente não encontram condições dignas de trabalho. Queremos manifestar principalmente a nossa solidariedade àquelas e àqueles que são perseguidos por terem decidido não servir ao reitor como ele serve ao governador. Por fim, quero deixar a cada um e a cada um de vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de muita luta, de muita perseverança para que possamos construir uma UESP a favor da gente. Você que está insatisfeito com os rumos que têm sido dados à nossa universidade nos últimos anos, é convidado a construir conosco esse mutirão para que nós possamos ter uma gestão efetivamente democrática, participativa, descentralizada e transparente. Vem com a gente,
vem com a Chapa 2 fazer uma UESP a favor da gente. Chegamos assim ao final de mais um episódio do podcast UESP a favor da gente. Até o próximo!